embrião considerado inviável com 5 dias, na forma de blastocisto, a fonte primeira e privilegiada de embriões, tronco, de células-tronco embrionárias. Isso é o que mostra, por exemplo, em longo estudo, o capitaneado por Paul Leroux. Curiosamente, nesse estudo de Paul Leroux, contudo, a única linhagem de células-tronco embrionárias humanas, derivadas de um embrião de 3 dias e inviável para fins da clínica de reprodução assistida, resultou exatamente de um espécime de 6 células com desenvolvimento estagnado. Esse fato foi anotado em contato que fizemos diretamente com Don Landry, com o próprio Don Landry, e registrado em seu mais recente estudo, em conjunto com Svetlana Garbilov, Robert Prosser, Iran Khalid, Ione MacDonald, Mark Zauer e Virginia Papayonayou. Esse trabalho, ainda não publicado, demonstra para além de que os embriões com desenvolvimento estagnado no 6º dia não tornam a se dividir, que estes são uma rica fonte de células-tronco embrionárias humanas. Foram examinados 227 embriões considerados inviáveis pelo Centro de Reprodução da Universidade de Colômbia, dos quais 79 foram escolhidos aleatoriamente para permanecer em cultura, de modo a verificar seu eventual desenvolvimento, que não ocorreu. Outros 148 embriões passaram por uma contagem de células, dos quais 20 se encontravam totalmente desintegrados. Dos 128 restantes, 22, 17%, não tinham células vivas. 103, 88%, apresentaram entre 1 e 32 células vivas, enquanto que 3, menos de 3%, tinham mais de 32 células vivas, o que permitiu a conclusão dos cientistas, dizendo que aqui nós mostramos que embriões estagnados não retomam seu desenvolvimento normal durante um período prolongado de cultura, ainda que a maior parte deles contenha um número substancial de células vivas no 6º dia de existência. 72% tem mais de uma célula viável, 47% tem mais de 5 células viáveis, indicando que esses embriões inviáveis poderiam ser uma rica fonte de células viáveis para fins de geração de linhagens de células-tronco embrionárias. Confrontada com os estudos como os de Lanza e Landry-Zucker, a comunidade científica geralmente não valoriza a obtenção das células-tronco assim obtidas, sustentando que não são confiáveis, por ainda não terem sido replicados por outros grupos. E depois de não lhes dedicar mais que um simples relance, volta os olhos para o método Thomson e neles persiste. É claro que esse é o método padrão, mas isso não quer dizer que não seja viável a utilização do método aberto pelas pesquisas de Lanza e Landry-Zucker. O desenvolvimento das pesquisas nessa área é que vai autorizar a evolução do método e sua prática como meio de obtenção de células-tronco embrionárias. O que merece relevado, na minha compreensão, é a circunstância de o método possibilitar o avanço da ciência nessa área sem comprometer a vida e sem malferir a dignidade da pessoa humana. Por isso, ao contrário do que se dá com um simples programa de computador, a escolha dos métodos a serem praticados não pode ser deixada a cargo de usuários interessados apenas na eficácia e no custo-benefício. Isso é que compatibiliza o método com a disciplina constitucional. Assim, os métodos Lanza e Landry-Zucker, tal e qual o de Yamanaka e qualquer outro que não acarrete a morte do embrião, podem sim ser admitidos pela Constituição brasileira, por cumprirem o objetivo de estimular a pesquisa em área sensível para o desenvolvimento da humanidade, sem o sacrifício da vida, valor que deve ser respeitado e preservado. Por outro lado, torna-se relevante assinalar que não é possível manter nessa área uma autorização independente de qualquer controle estatal centralizado, seja no que diz com a fiscalização das clínicas de reprodução assistida, seja no desenvolvimento das pesquisas com células-tronco. Não foram tomados nem mesmo
os mais óbvios cuidados no trato de um procedimento tão delicado, cujos desvios éticos oferecem gravíssimos riscos de manipulação da espécie humana e de utilização indevida do mais importante objeto da pesquisa científica da atualidade. É fácil perceber que o artigo 5º foi inserido em lei que originariamente não se destinava a cuidar da pesquisa com células-tronco embrionárias. Foi apenas um enxerto. Tudo isso enseja a sua disciplina através da interpretação constitucional em suas diversas modalidades. De nada adianta a existência de comitês éticos nas universidades se não existir um sistema único nacional capaz de concentrar os dados e estabelecer registros apropriados para fiscalização, autorização e controle do que está sendo feito, a exemplo do que ocorre na grande maioria dos países que já estão desenvolvendo essas pesquisas. Isso quer dizer também impedir a mercantilização, que pode, como em qualquer outro setor, dominar essa área crítica para o próprio fortalecimento da humanidade. Como todos sabem, a disputa por patentes nesse segmento, que já começou, é assustadora e os recursos financeiros envolvidos são enormes. Não se pode, na minha compreensão, pôr essa complexa questão em termos tão simplistas, como aqueles que opõem radicais de qualquer posição. E não é fácil reconhecer esse fato. É necessário evitar qualquer tipo de fundamentalismo. Seria, por exemplo, dizer da antiguidade em que a garantia do solo fértil ou da colheita abundante exigia a oferta de presentes aos deuses. E o maior deles era o sacrifício de uma vida humana, que abria as portas pelas quais adentraria a abundância, como mostra Geoffrey Bladey em seu mais recente livro. Esse simplismo, que a história da humanidade conhece, repete-se exaustivamente de tempos em tempos e serve de alerta para que o crescimento humano do mundo não se faça com preço que sacrifique a natureza humana. Em nosso caso, a perspectiva do uso de células-tronco embrionárias a partir dos embriões ditos inviáveis ou daqueles congelados nas clínicas de reprodução assistida não pode, sob nenhum pretexto, resvalar para o absoluto sem a preservação da vida. Impõe-se restabelecer padrão ético que nem deixe de considerar a bem-aventurança da pesquisa, seja para fins puramente científicos, seja para fins terapêuticos, nem deixe de privilegiar a importância do destino desejado pelos genitores ao procurar a continuidade biológica por meio da fertilização in vitro. O que se há de buscar é a preservação da vida e da dignidade do homem. Assim, a integridade da vida que nascerá, se não sofrer interrupção natural ou provocada, e a possibilidade de avançar, sim, na descoberta de caminhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas humanas. De tudo o que foi exposto até aqui, na minha visão do tema sobre julgamento, são duas as conclusões a que forçosamente se chega. Há uma urgente necessidade de controle da atividade das clínicas de reprodução assistida, especialmente no que se refere aos procedimentos de fertilização in vitro em geral e aos diagnósticos pré-implantacionais. E 2, as pesquisas com células-tronco embrionárias são importantes e não merecem ser obstadas, observados limites e controles e desde que não causem a destruição do embrião, vida humana protegida pela Constituição Federal. O que causa perplexidade, e mais do que perplexidade, representa uma grande fonte de preocupação, é que a origem das pesquisas com células-tronco embrionárias, nos termos da lei brasileira, está nas clínicas de fertilização in vitro, que operam independentemente da seriedade de seus respeitáveis profissionais, sem qualquer fiscalização ou controle. Veja-se que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não fiscaliza nem controla as clínicas.
salvo quanto aos aspectos físicos das instalações. Mas não há nenhum sistema organizado de supervisão do processo, com cadastro de embriões, registros adequados, incluída a identificação genética, assim, por exemplo, nos diversos casos em que são realizados diagnósticos pré-implantação. De fato, com a resolução número 33 de 2003, da diretoria colegiada da Anvisa, os chamados bancos de células e tecidos germinativos, assim entendidos como todos os estabelecimentos que possuem em seu poder gametas e embriões, neles incluídos as clínicas que guardam os embriões congelados, devem informar semestralmente quantidade de sêmen ou ócitos e embriões congelados, tempo de congelamento, taxa de fertilização, taxa de clivagem, procedimentos adotados, procedimentos de classificação de embriões ou pré-embriões, o que, sem dúvida, já é alguma coisa. No entanto, segundo informação da própria agência, através de sua gerência geral de sangue, outros tecidos, células e órgãos, ainda não fora possível, até o dia 10 de abril de 2008, obter informações consolidadas sobre os serviços dessas clínicas, até porque as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais ainda estão sendo capacitadas para fiscalização. Apenas no dia 12 de maio desse ano é que a agência baixou a resolução número 29, pretendendo organizar um banco de dados sobre os embriões em poder dos bancos de células e tecidos germinativos a ser alimentado pelos próprios, com obrigatoriedade somente após 60 dias. Veja-se, portanto, que atualmente, sem a menor sombra de dúvida, controle algum existe. Tampouco a norma legal que proíba ou impeça a realização de procedimentos inadmitidos em diversos ordenamentos, como a fertilização para fins não reprodutivos ou do uso diagnóstico para implantação para a seleção de sexo, a destruição de embriões considerados inviáveis, a geração de grande número de zigotos, a redução embrionária e assim sucessivamente. Muito menos se vê qualquer tipo de controle e reprimenda a procedimentos que põem em risco os limites da própria espécie humana, como a clonagem reprodutiva, a transferência nuclear, o transplante pró-nuclear, a fabricação de quimeras, a conjugação de tecidos humanos e animais, tudo isso com consequências ainda não vislumbradas. A já citada resolução 1358 do Conselho Federal de Medicina serve como uma boa orientação ao estabelecer para a comunidade médica normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Mas é pouco. A realidade mostra que o Conselho, por suas limitações materiais e por suas próprias limitações e atribuições, tem agido reativamente por meio de sanções de ordem profissional. É o que é preciso, na minha avaliação, é uma ação preventiva, fiscalizadora. Tramita no Congresso Nacional projeto de lei do Senado número 90, de autoria do senador Lúcio Alcântara, a que foram apensados diversos outros projetos de lei sobre a mesma matéria. O último deles, o de número 3067 de 2008, este de autoria do deputado José Aristodemo Pinotti, que também estabelece algumas condições para a pesquisa com células-tronco, ao propor a alteração do próprio artigo 5º da Lei 11.105. O projeto de lei número 90, contudo, que é de 1999 e recebeu parecer desfavorável do relator na Câmara dos Deputados, deputado Colbert Martins, aguarda ainda sua apreciação para que seja, então, novamente submetido ao Senado da República. A existência de um grande número de proposições legislativas sobre o tema da reprodução assistida é indício mais do que suficiente para demonstrar a necessidade de regulamentação desse setor da atividade médica. As inúmeras possibilidades propiciadas pela fertilização in vitro e os grandes riscos daí decorrentes exigem que o Estado se faça presente. Impõe-se, por isso, fixar limites, que ao mesmo tempo em que ensejem o desenvolvimento científico nesse tema
e a manutenção de terapias eficazes para a infertilidade do casal, estabeleça um nível de segurança adequada para futuras gerações e um grau mais elevado de respeito ao ser humano em todas as suas idades. Entende-se que esse nível e esse grau seriam alcançados através de um procedimento de fertilização in vitro que, mesmo não obrigando a transferência de todos os embriões produzidos, observasse, por exemplo, as seguintes regras. Primeira, emprego apenas para fins reprodutivos. Segundo, emprego somente na ausência de outras técnicas aptas para solucionar o problema da infertilidade. Terceiro, proibição de seleção de sexo. Quarto, emprego de injeção intracitoplasmática apenas quando ineficaz a fertilização através da aproximação dos gametas. Quinto, limitação do número de óvulos a serem fertilizados. Sexto, limitação do uso do diagnóstico pré-implantação, restringindo-o para investigação de determinadas anomalias com vistas à cura. Sétimo, limitação do número de embriões a serem transferidos. Oitavo, proibição de redução embrionária. Nono, proibição de descarte de embriões independentemente de sua viabilidade, morfologia ou qualquer outro critério de classificação. Décimo, proibição de comercialização de embriões. E 11, proibição de doação de embriões, salvo daqueles estagnados e registrados em registro único constituído para esse fim com abrangência nacional e somente para pesquisa básica voltada para o estudo dos processos de diferenciação celular e pesquisa com fins terapêuticos que tenham sido aprovadas por órgão com abrangência nacional, sempre com o consentimento livre e informado dos genitores, de acordo com as normas de deontologia médica adotadas mundialmente e a supervisão de médico especializado. Se a autorização para a utilização de células-tronco embrionárias deve alcançar apenas aquelas que preservem a vida do embrião, não será admitida a obtenção de células-tronco de embriões congelados, de embriões com alterações genéticas e de embriões com alterações morfológicas, quer comprometam ou não o seu desenvolvimento pelo método Thomson, ou seja, pela aspiração de células da massa central interna do blastocisto. Pelo uso desse método, somente poderia ser admitida a obtenção de células-tronco de embriões estagnados, assim entendidos aqueles que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem, após período de observação que permita caracterizar a irreversibilidade da estagnação, de acordo com normas especiais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Neste caso, não se agride a vida do embrião, porque esses embriões são insubsistentes por si mesmos, já não vivem. Em qualquer hipótese, sempre com prévio expresso consentimento informado por escrito dos genitores, poderão ser utilizadas para pesquisa e terapia, nas condições adiante definidas para estas e desde que não ameaçada a sobrevivência do embrião, células-tronco obtidas de blastômeros, assegurada a restituição do embrião ao meio de conservação em que se encontrava anteriormente para fins de reprodução assistida. Deverá ser considerado crime não apenas a utilização de embriões humanos em desacordo com essas condições, mas igualmente a autorização dessa utilização, incluídos como autores os responsáveis pela autorização e fiscalização. As investigações com células-tronco embrionárias, repita-se, devem se limitar à pesquisa básica, voltada para o estudo dos processos de diferenciação celular e a pesquisa com fins terapêuticos. Devem ser autorizadas por órgão federal, integrado por equipe multidisciplinar, composta por membros com larga experiência, inclusive em pesquisa, nos ramos da ciência, da medicina, da biologia e da química, além de outras áreas do saber, como o direito, a sociologia, a teologia, a ética e a matemática, e devem ser supervisionadas por especialistas com comprovada experiência nos métodos de manipulação dessas células e devidamente registrados e autorizados pelo mencionado órgão federal. Anote-se que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, por sua composição e competência, foi constituída originariamente
com vistas à regulação, ao acompanhamento e à autorização das atividades relacionadas a organismos geneticamente modificados e seus derivados, dentre os quais não se incluem os embriões humanos e as células-tronco embrionárias, como está disposto no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei nº 11.105, de 2005. Destaco que, até a presente data, apenas o grupo da doutora Lígia Pereira, séria, respeitada e destacada professora da Universidade de São Paulo, tentou a derivação de linhagem de células-tronco embrionárias. Destaque-se, senhor presidente, senhores ministros, com as razões acima deduzidas. Julgo procedente, em parte, a ação direta de inconstitucionalidade para, nos termos que se seguem, primeiro, no caput do artigo 5º, declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto, na interpretação conforme aliada, para que seja entendido que as células-tronco embrionárias sejam células obtidas sem a destruição do embrião, e as pesquisas devidamente aprovadas e fiscalizadas pelo órgão federal, com a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento, entendendo-se as expressões pesquisa e terapia como pesquisa básica voltada para o estudo dos processos de diferenciação celular e pesquisa com fins terapêuticos. 2. Ainda no caput do artigo 5º, declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução do texto, para que a fertilização in vitro seja entendido como modalidade terapêutica para a cura da infertilidade do casal, devendo ser empregada para fins reprodutivos, na ausência de outras técnicas, proibida a seleção de sexo ou características genéticas, realizada a fertilização de um máximo de 4 óvulos por ciclo e igual limite na transferência, com proibição de redução embrionária, vedado o descarte de embriões, independentemente de sua viabilidade, morfologia ou qualquer outro critério de classificação, tudo devidamente submetido ao controle e fiscalização do órgão federal. 3. No inciso 1º, declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto, para que a expressão embriões inviáveis seja considerada como referente àqueles insubsistentes por si mesmo, assim os que comprovadamente, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo órgão federal, com a participação de especialistas em diversas áreas do conhecimento, tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem, após período no mínimo superior a 24 horas, não havendo, com relação a estes, restrição quanto ao método de obtenção das células-tronco. 4. No inciso 2, declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, para que sejam considerados embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação da Lei 11.105 de 2005, ou que já congelados na data da publicação da Lei 11.105, depois de completarem 3 anos de congelamento, dos quais, com o consentimento informado, prévio e expresso dos genitores por escrito, somente poderão ser retiradas células-tronco por meio que não cause sua destruição. 5. No parágrafo 1º, declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto, para que seja entendido que o consentimento é um consentimento informado, prévio e expresso por escrito dos genitores. 6. No parágrafo 2º, declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, para que seja entendido que as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa com terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter previamente seus projetos também à aprovação do órgão federal, sendo considerado crime a autorização da utilização de embriões em desacordo com o que estabelece esta decisão, incluídos como autores os responsáveis pela autorização e fiscalização. Por fim, senhor presidente e senhores ministros, torna-se necessário examinar a aplicação do artigo 27 da Lei 9.868 de 99, que autoriza a modificação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É que já estão em curso diversas pesquisas com células-troncos já obtidas por valorosos pesquisadores brasileiros. Para preservar o andamento dessas pesquisas, entendo necessário modular os efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade
a partir da data deste julgamento, e é como voto, senhor presidente.